Olá, os contratos te incomodam? Conflitos por causa de contratos entre empresas e clientes é mais comum do que se pensa. O professor e advogado Fábio José de Souza dá dicas como evitar as dores de cabeça ao assinar o contrato e ainda como lidar com os abusos contratuais. Doutor Fábio, muito obrigada pela tua presença aqui no Câmera Livre. Obrigado a você, Mara, estou à disposição. Doutor, as quebras contratuais entre cliente e empresa geram muito conflito? Acaba gerando conflito quando essa prestação do serviço ou o produto que foi adquirido, de alguma forma, cria uma dificuldade para o consumidor, né? De que forma? Quando aquilo que estava contratado, aquilo que foi adquirido, não chega à execução favorável. Então, há um conflito a ser instalado ou já instalado, as empresas precisam inicialmente ter o cuidado de ouvir o consumidor e saber exatamente como até evitar. Eu acho até que deveriam cuidar mais para evitar do que cuidar depois para solucionar o conflito. O conflito acaba se instalando por esses motivos, nessa insatisfação, e eu acho que o importante é deixar muito claro, né, a questão desse equilíbrio sempre entre o fornecedor e o consumidor, podendo ser evitado, e principalmente na elaboração do contrato ou daquilo que foi realmente escolhido, deixar tudo isso muito claro, com documentos, e que o consumidor também fique em seu poder desses documentos, para que não haja uma dúvida ou um questionamento, inclusive, sem fundamento. Eu acho que isso é importante. Doutor, por exemplo, agora vamos pegar o final do ano, tá aí já, né? Então a procura por agências turísticas é muito grande. Que acontece um contrato entre ambas as partes e por um acaso esse consumidor precise mudar a data desse contrato, adiar. Como que funciona? Eu acho que tudo isso também precisa, como nós estamos tratando disso agora, né? Precisa ficar muito claro a questão de o quanto tempo ele está modificando essa data, né? Ele, por algum motivo, ele precisa modificar. Agora, precisa ser consultado o quanto antes se a agência com a qual ele contratou ou com uma operadora, enfim, de onde ele contratou, se tem possibilidade de modificar. E como isso será realizado? Você está trabalhando muitas vezes com a hotelaria, você está trabalhando muitas vezes com uma locadora de veículos, com o transporte aéreo, com o terrestre. É uma situação complexa e de repente não há tempo hábil para tudo isso ocorrer, né? Mas da melhor forma possível, eu entendo que o fornecedor deverá viabilizar isso. Então, a questão do tempo, na questão do turismo, eu acho que é um ponto muito sério e muito sensível, porque é pontual a questão da antecedência desta mudança. E, de repente, isso poderá não ser viabilizado. E, claro, que o consumidor não ficará satisfeito. É quase que uma quebra, ou efetivamente uma quebra contratual, por conta do consumidor que não conseguirá mais cumprir com aquilo, né? A Mariana tem uma dúvida justamente em relação a essa questão, né? Vamos ver. Eu gostaria de saber se eu poderia receber todo o valor pago pelo pacote turístico. Bem, Mariana, essa questão de receber tudo de volta é muito séria. Em princípio, não, né? Ou efetivamente você não receberá todo esse valor de volta, mais um percentual que foi contratado pela quebra do contrato, ou seja, a multa contratual. Então, quanto será essa multa? Isso precisa ficar claro. Agora, nada que seja muito excessivo para o consumidor. Não pode haver aí um desequilíbrio do consumidor em relação ao fornecedor. Então, quando a Mariana coloca essa questão de receber de volta, isso precisa ficar assim também expresso na quebra de contrato pelo consumidor ou pelo fornecedor, qual será o montante da multa. O Superior Tribunal de Justiça decidiu numa questão envolvendo o turismo, inclusive é muito oportuno isso, a respeito do fornecedor devolver 80%. Por quê? Porque não estava, o fornecedor não devolveu. E o consumidor, claro, quando ele percebeu que houve uma situação desfavorável, um desequilíbrio em relação a ele perante o fornecedor, ele foi ao judiciário. E o STJ acabou, então, decidindo esta questão de uma forma
até interessante, num olhar assim muito claro a respeito do quê? De uma cláusula abusiva. A cláusula abusiva deixa o consumidor numa situação desfavorável. E aí, claro, que isso precisa ser resolvido. E foi determinada a devolução de 80% do montante contratado. Então é importante, né, o questionamento do cliente em relação a isso. Sem dúvida. Isso pode ser resolvido, de repente, numa situação, como nós colocamos anteriormente, antes mesmo de instalar o conflito. Quanto que vai ser a devolução? E devolver aquilo que realmente esteja contratado ou que previamente já ficou esclarecido. E se não ocorrer, claro, isso vai parar num PROCON ou isso será remetido para o Poder Judiciário. Fábio, tem mais uma pessoa que tem uma pergunta, que é a Natália. Vamos ver. Tudo bem. Gostaria de saber se eu poderia ler o contrato, mesmo que seja pela internet. Bem, Natália, sem dúvida, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro, tem uma previsão expressa a respeito disso. Os contratos deverão ser lidos, colocados à disposição do consumidor antecipadamente. Nós temos esse acesso, esta previsão, como eu disse, assegurada. Nós temos que ler aquilo que nós contrataremos. E tem um detalhe interessante, além, mesmo que seja virtual, né? É uma questão séria. Muitas vezes você concorda, você clica num sim, num concordo, num avançar, você está contratando virtualmente aquilo que você se submeteu para o objeto do contrato. E um detalhe, estas cláusulas contratuais, o código coloca que deverão ser interpretadas de forma mais favorável para os consumidores. Então, ainda que de alguma forma tenha sido contratado algo não muito que ficou muito claro, ou que durante a execução do serviço ou no recebimento do produto ocorreu um problema, essas cláusulas deverão ser interpretadas ou colocadas de forma mais favoráveis para os consumidores. Só para reforçar, né, Fábio, é muito importante, independente seja pela agência ou pela internet, que leia o contrato com muito cuidado, né, porque é comum as pessoas pegarem e já assinarem no primeiro momento. Sem dúvida, eu acho que essa questão é um momento que exige, vamos colocar assim, uma fase pré-contratual, que é onde você está conhecendo tudo isso, né? Na questão do turismo, como eu disse, é uma situação que envolve inúmeras informações, inúmeras datas, inúmeros prestadores de serviço, inclusive. Você está trabalhando ali com um hotel, com uma empresa aérea ou uma empresa terrestre, uma locadora de veículos, um restaurante. Então, claro, tudo isso tem a questão da gastronomia. Todos esses aspectos são importantes e tudo dentro do quê? Justamente daquilo que você contratou com quem você escolheu para a viagem, no caso do turismo, ou de um outro produto, ou de um outro serviço que você esteja contratando. Certo. Hoje estamos falando sobre a importância dos contratos entre empresa e consumidor. Professor, quais são as reclamações mais comuns entre cliente e empresa? Bem, Mara, eu acho que essa é uma questão bastante ampla. Nós temos as questões envolvendo telefonia móvel, a telefonia fixa, o próprio segmento do turismo, por conta da prestação do serviço. Então, isso fica muito amplo, mas eu acho que o importante é que as cláusulas contratuais, voltando, né, demonstrando essa importância das cláusulas contratuais, fiquem muito claras a respeito do que foi contratado. Então, de repente, não diz respeito a nenhum ou outro segmento como nós abordamos aqui, mas, por exemplo, a um fornecimento na contratação de uma assinatura de revistas, né? O prazo de pagamento, o período da vigência, a periodicidade. Então, são pontos que o consumidor precisa saber exatamente o que ele está contratando. E, por outro lado, a questão relacionada com o fornecedor, que ele cumpra isso da melhor forma possível. Um aspecto que eu acho que é muito interessante também diz respeito aos outros documentos, muitas vezes um recibo, muitas vezes uma declaração. Todos esses documentos são importantes para o consumidor e perante o Código de Defesa do Consumidor, todos são válidos. Então, se eu vou para um questionamento no PROCON ou no Juizado Especial Civil, todos esses documentos, eu possuindo esses documentos, eu fico muito mais seguro daquilo que eu vou reclamar. O Will, ele pretende fazer uma viagem, só que ele tem uma dúvida. Vamos ouvir o que ele tem para falar? Eu quero saber onde eu posso consultar a idoneidade de uma empresa de turismo.
Bem, na questão da idoneidade, eu acho que nós temos assim, primeiro, que as empresas todas atuem em harmonia nas relações de consumo com os consumidores. Então nós estamos tratando desta harmonia com práticas de boa-fé. O código coloca isso logo na abertura do Código de Defesa do Consumidor, harmonia e boa-fé nas relações de consumo. Um ponto importante que eu vejo é a questão agora de um acesso ao Ministério do Turismo, no site turismo.gov.br, no Cadastur. Os prestadores de serviço estão ali cadastrados, estão ali demonstrando credibilidade, né? Eu acho que ali é um ponto interessante para que o consumidor consulte. Uma outra consulta que poderá ser realizada é ao site da Receita Federal, no receita.fazenda.gov.br. Você apontando ali o CNPJ da empresa do seu interesse, você terá uma informação atualizada e muito precisa a respeito desta empresa com relação ao endereço, com relação à situação cadastral dela na Receita Federal, se ela está ativa, se ela tem alguma restrição documental. Então, vale a pena consultar também o site da Receita Federal. Outro ponto, a Fundação Procon São Paulo tem ali todas as informações sobre inúmeras empresas. Consulte essa possível empresa que você vai contratar, se ela está no ranking das empresas que não atendem os consumidores, das empresas que de alguma forma criam conflitos e não solucionam esses conflitos para os consumidores. O site então também da Fundação Procon. E o outro que tem sido muito consultado, o Reclame Aqui, por conta também do ranking e das informações que são colocadas à disposição no site do Reclame Aqui. Bom, eu espero ter te ajudado. Professor, qual é o caminho que o cliente deve ter, os cuidados, então, para evitar esse tipo de situações, armadilhas? Bom, eu acho que de uma forma breve, primeiro, tudo que você contratar virtualmente, você imprima e guarde. Né? Eu acho que o consumidor precisa ficar com documentos, eu acho que isso é importante. E também quando você contrata isso presencialmente, pessoalmente, que você tenha a sua via em mãos e que você fique com esses documentos. Porque você não sabe nessa questão, como nós falamos, da fase pré-contratual, depois na fase da execução do contrato, o que poderá ocorrer. Tomara que não ocorra nada, não é? E tomara que você tenha contratado uma empresa idônea e dê tudo certo. Mas se você precisar de um questionamento ou evitar uma situação mais complexa ou solucionar um conflito, que o consumidor tenha os documentos em mãos. Professor Fábio, obrigada por tirar a dúvida dos telespectadores e, inclusive, pela participação aqui, que contribuiu muito para nós. Imagine, eu que agradeço, uma satisfação participar com vocês aqui. Obrigado.